Ah, Tá desculpa, ligado? vai. Não, mas pode, eu corto. Ah, é? É, Vamos lá, começar. vai. O Dia dos Pais passou, mas as histórias, as memórias e os sentimentos que ele traz à tona continuam. Hoje vamos conversar sobre como esta data mexe com cada um de nós de formas tão diferentes. É, porque para algumas pessoas, eu diria para várias pessoas, né? É uma data dolorosa e difícil. Sim. Então fica muito delicado abordar. Inclusive, já tem escola que não faz mais nem o dia do pai e o dia da mãe, né? Não, Faz dia o da dia família, da né? família, o dia do amigo. Né? Você pode trazer um amigo especial, que é justamente para não tocar em pontos dolorosos para as crianças, para a gente, né, ter Sim. uma outra postura no mundo. Mas mesmo que tenha essas estratégias, o Dia dos Pais pode ser um dia delicado quando você tem uma ausência. Sim. Seja por perda Ou ou por- seja por negligência. Sim, com certeza. Eu acho que são algumas datas, né, pontuais que normalmente mexem com os sentimentos de todo mundo. Eu acho que Natal tá no top primeiro. Aí vem Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Dia dos Namorados para alguns não é tão bom, não é tão legal. Mas eu acho que são datas que, assim, realmente dá uma mexidinha, né? Aquela cutucada. E aí, assim, no meu caso, não é de ausência e nem perda. No meu caso, eu tenho o meu pai biológico e tenho o meu pai que, para as minhas crianças, né, também eu explico que é o pai do coração. Minha mãe e meu pai se separaram, veio o meu padrasto que cuidou da gente também, né, durante a vida. Tivemos desavenças, depois estamos bem, então uma coisa de pai e filho. E aí, há também, mesmo que não seja pela falta, há todo aquele desconforto de eu estou homenageando o meu pai mesmo, que é presente, é maravilhoso, mas eu tenho que homenagear igual ou parecido ao meu pai, que é de coração, e aí tem o pai dos meus filhos, e aí tem o pai do pai do pai, e são muitos pais, muitas emoções diferentes, né, pra gente ter que lidar, e aí, assim, eu imagino como deve ser a dor da falta de quem realmente não tem, pela pessoa não estar mais nesse plano, ou por realmente é físico, né, a negligência, ou nunca conheceu. É porque quando você tá falando né, que seus pais se separaram, mas o teu pai se manteve próximo, né? Sim. Não é a realidade de várias crianças, né? Eu sou separada, o pai da Elisa também consegue ficar próximo, mas muitos pais, eles se eximem da responsabilidade, né? Sim. Então, isso para a criança tem um efeito e até enquanto adulto. Então, às vezes, a grande ferida é a ausência paterna, que não vai deixar de existir, né? Mesmo num adulto, não, cresceu, já tá aí super bem, você não tá vendo? Não, mas aí a dor permanece. Porque Sim. essa é uma data que, na verdade, lembra a dor de não ter vivido uma série de coisas com o pai que a criança ficou desejando ter. Sim. Especialmente porque a nossa geração era uma geração que... Eu sou até um pouco mais velha, né? Mas eu acho que é parecido. Era uma geração que tinha as datas muito certinhas, né? A gente é da época do comercial da família do comercial de margarina, né? Então, era pai, mãe, né? Os filhinhos ali na mesa, tomando café da manhã. E quem não tinha isso, o efeito era devastador. Eu lembro que, assim, já sem querer entramos na onda da separação também, né? Que na época que houve a separação, né? Eu olhava, na época que meus pais se separaram, eram poucas as famílias realmente separadas. E eu olhava, eu me sentia bem diferente, mas eu acho que quando você pega, e além da separação, que já é uma coisa bem traumática para a criança, né? Porque tá aí a Disney, antigamente a Disney era só conto de fadas, pais juntos e etc. Hoje em dia não, eu já vi algumas histórias bem bacanas com pais separados e etc. Mas é um choque bem grande e eu não consigo hoje imaginar como é que seria eu não ter tido esse apoio. No caso, eu tive a sorte de ter duas figuras paternas, cada um da sua maneira, que realmente faria muita falta. E aí a gente jogou até uma pergunta, né? Quem é que segura a tua mão? Porque muitas vezes esse papel, ele é desempenhado por uma outra pessoa. Então, eu já vi histórias de homens, né? Que ocuparam um lugar, ou porque era um avô, ou um tio, ou um amigo da família, né? Assim, ou um padrasto. Mas essa figura, se ela tá lá, né, de substituto, não que ela vai apagar a dor, mas ela consegue dar um suporte, né, para poder amparar um pouco a criança. Mas o pai que se afasta, né, ele deixa um registro
que é inevitável de ser uma ferida ali para a criança levar para a vida inteira. E eu acho que tem se falado muito disso mais abertamente. Eu já vi muito advogado falando isso abertamente, né? De como tem que cobrar a presença, o dinheiro é uma coisa necessária, que a gente não pode dizer que não é, né? Mas não é só isso, porque às vezes tem pai também que banca financeiramente, mas emocionalmente ele marca que vai, não vai, e a criança fica lá esperando. E assim, criança, o adulto, a gente sabe assim, né? Já é difícil, mas a gente consegue olhar para outro adulto e dizer assim, nossa, ele tem questões ali que ele não tá conseguindo lidar. A criança, ela acha que é com ela. Sim. Então, se o papai não vem me buscar, é porque eu não tenho valor suficiente pro papai me considerar importante. Sim. Então, isso vai gerar um mal-estar. Que aí ela depois vai ter que trabalhar, né, durante a vida, porque talvez repita até em outras relações. E é por isso que hoje se tem reclamado tanto, né, dos homens. Sim. Nesse sentido de eles fazerem um papel diferente do que a gente tinha no passado do masculino, né? É isso. E assim, eu acho que o que vem acontecendo hoje é uma mudança muito grande, até nesse jeito do pai estar presente na vida das crianças. Aqui na nossa cidade, a gente tem um lugar que é a Estação das Artes. É um local que todo sábado e domingo abre de manhã, e eu vou de vez em quando, vai eu, meu esposo, as crianças, e eu vejo às vezes os pais lá participando e sentado no chão e sem a mãe estar perto. Não sei se são separados ou a mãe não pôde ir, mas estavam lá pintando. No que a gente foi era até de fazer macramê, pulseirinha, então tava lá o pai ensinando como faz. E assim, não é que meu pai, no caso, não fosse presente dessa maneira, mas era diferente a criação do pai com os filhos na época, né? O pai vai e bebe sua cervejinha, vê seu futebol, sua Fórmula 1, dá uma brincada, vê, ri, sai para passear e pronto. Mas essa interação de estar sentado no chão, de estar pintando, né? De estar se sujando com a criança, eu acho que é bem novo, é uma mudança bem nova, assim, no jeito dos pais estar interagindo com as crianças. Ah, com certeza, porque eu tava lembrando, tô falando, o meu pai era um pai que era muito assim, moderno pra época, porque ele conversava com as filhas, né? 2 filhas, mulheres, ele conversava sobre tudo com elas, então ele era um pai super moderno. Ensinou a gente a andar de bicicleta, a nadar, essas referências eu tive dele, né? Sim. Mas assim, dar banho, comida, ensinar tarefa, era muito o papel da minha mãe. Sim. Né? E eu fico pensando muito nisso, porque o que a gente tem batalhado enquanto sociedade é pro pai participar de um outro lugar, porque isso beneficia a relação dos filhos, né, com os filhos, torna mais próximo. Esse cuidado, o filho consegue se sentir acolhido, sabe que o papai vai dar colo, né, porque o papai que empurra pra vida o papai dá força, mas aquele que cuida, que dá comidinha, que bota pra dormir, é o pai que também é colo e aconchego. Então o homem e os filhos se beneficiam quando ele tá, né, nesse lugar. E assim, eu vi agora, nesse Dia dos Pais, uma homenagem que um amigo recebeu da esposa dele falando, achei super interessante, assim, porque ela botou, né, Feliz Dia dos Pais, pro pai que sabe o nome das professoras da escola, que tá lá botando pra dormir, dando banho, enfim, era listando coisas desse tipo. E aí ele colocou só assim a resposta dele, né, não faço mais do que a minha obrigação. E eu achei tão interessante a consciência que ele tem de que isso faz parte do papel de ser pai. Sim. Mas que a gente exalta porque, de fato, ainda é uma construção. Ainda tá em construção bem grande, mas como eu falei, né? Eu vejo uma mudança muito linda eu acho que na nossa geração, né? Tomara que seja a quebra para futuros pais maravilhosos, pais e mães no caso. Mas eu acho que realmente tá havendo uma mudança muito grande. Não sei se são... eu acho que vocês, lógico, né? Acompanham, a gente tá no Instagram, mas vocês acompanham e realmente eu sei que há toda aquela maquiada de Instagram e meu pai isso, meu pai aquilo pra postagem, mas eu acho que não, eu acho que pra tá tendo esse conteúdo pras mulheres estarem postando, né? Então tem lá o pai jogado no chão, todo pintado, já vi, o meu esposo já ficou dançando com as crianças na sala, eu tenho vídeos e vídeos pra quando as crianças crescerem vai estar lá no vídeo de casamento qualquer dia. Então assim, são coisas que se tá tendo esse conteúdo e as pessoas estão postando é porque os pais estão participando.
E as mulheres estão reclamando, né? Assim, eu acho que tem isso. Quando não faz, a mulher reclama, porque já tem o entendimento de que os papéis estão cada vez mais divididos, né? Sim. Então, se a gente divide outros papéis, é natural que se espere isso também. Mas é interessante porque você estava falando, né? Eu espero que dure e assim, é lógico que vão ter famílias mais tradicionais. Depende do acordo mesmo do casal. Né? E vão ter também famílias que são 2 papais, 2 mamães, né? E que vão ser papéis lá diferentes, cada um vai ter a divisão. A gente tá falando aqui desse papel mais tradicional do homem, porque de fato esses abandonos que as pessoas vivem e que trazem, né, em terapia, elas têm muito a ver com esse modelo de masculino mais tradicional, Sim. que era aquele pai provedor, que fazia o papel dele de dar dinheiro e emocional zero. Sim. Muito provavelmente, né, eu sei de histórias de pais de amigos, né, que eram homens alcoolistas, né, imagina o mundo desse homem, a dificuldade que ele tinha de lidar com as emoções despejadas no álcool, eram homens viciados em jogo, enfim, mas o meu pai não era viciado e também não lidava emocionalmente, de fato, né, não era só esses que tinham vícios, mas um bloqueio para viver esse lado emocional com os filhos, porque a gente fala... A impressão quando a gente reclama, né, eu digo a gente mulher, né, reclama da presença, é que só quem se beneficia são as mulheres dessa divisão, mas os homens quando participam, eu tô lembrando muito da Bell Hooks, é inevitável, porque eu lembro do livro dela, né, sobre os homens, porque ela fala isso, né, quando eles acabam privados de uma dimensão da vida, que é a vida emocional, que é riquíssima. Sim, e sem contar na vida riquíssima dos nossos filhos, né, assim, das conversas maravilhosas que a gente acaba tendo com eles, de coisas assim, até as diversões acabam sendo diferentes. Então, até hoje a gente estava dirigindo e aí tava a minha filha Giovana falando, e assim, eu lembro de pouco estar conversando, não sei se eu falava menos, coisas para a minha terapia da semana que vem, e aí a Giovana lá falando e tudo, e ele elaborando lá, e ele perguntando de volta, e os dois interagindo, e eu, meu Deus do céu. E aí, assim, eu acho que acaba sendo proveitoso para todos. E eu acho que se a geração de hoje, ela já está em mudança, é porque na geração passada houve uma pequena virada de chave ou não. Ou então é a maior informação que a gente tem hoje em dia, a globalização, né? A gente acaba vendo outras maneiras de estar criando informações. E aí eu acho que é isso. Eu acho que quando for para as futuras gerações, a gente sempre espera que ela melhore. E quem sabe a gente não consegue, como eu já falei, já tô até me repetindo, acho que é um mundo de esperanças, né? Tomara que melhorem, tomara que a presença do pai, a interação de pais e filhos, e aí no caso melhore também para as mães, né? De estar podendo estar assistindo isso, que nem eu tava hoje no carro, e falando, gente, que é isso, que conversa de adultos e crianças é essa que tá acontecendo? E assim... Eu acho que é para um futuro bem mais gostoso. Em outros países, eu tava lembrando aqui que o Canadá, eu fiquei sabendo, né, de casais que no Canadá eles têm feito uma divisão diferente. Eles permitem que a licença maternidade, salvo engano, é de 18 meses, e que esses 18 meses podem ser distribuídos como o casal quiser. Uau! Então, assim, você pode ficar, sei lá, 10 meses e o pai... 8 meses, né? Enfim, Entendi. Pode ir dividindo. E aí alguns pais têm ficado mesmo cuidando das crianças, afastados. Então, tem uma ideia diferente aí sobre maternidade e paternidade que é isso, beneficia os homens. Tem uma relação próxima com os filhos, muitas vezes na vida adulta, na velhice, faz falta para os homens. Sim. Eles se queixam. Só que você o famoso, vai colher o que plantou. Então, se você plantou distanciamento, você vai ter distanciamento. Mas se você foi presente, estava lá no dia a dia, com limites, né, gente? Também, né? Para não criar um pequeno tirano. E aí você vai... A gente sempre fala de limites aqui, né? A gente vai colher, provavelmente, né, afeto. Sim. E eu acho que é isso. E eu acho que a mensagem para essa semana é Feliz Dia dos Pais para todos os tipos de pais, né? Os que são pais, né? Isso. Sejam eles, como a gente disse, mães, avós, tios, tias. A figura que está lá para você, que você, né? E aí, eu acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer outra pauta, né? Pauta pra gente estar conversando, ou se for pra falar de mães, né? As mães é só no ano que vem, mas a gente pode trazer antes, dar uma adiantada. E aí é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Eu só não sei quando tá no Não, final, eu achei que ficou bom. Eu achei que a gente não ligou as luzes e que... Eu também achei